Olá, abençoado, abençoada, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Eu sou Mari Vieira e é uma alegria ter você aqui para a gente continuar nessa jornada pelo livro de Gênesis. Hoje nós chegamos ao capítulo de número 4, um capítulo que fala sobre Caim e sobre Abel. É uma história muito conhecida, mas que carrega uma verdade muito profunda para os nossos dias. Antes de um pecado aparecer nas nossas mãos, ele muitas vezes começa dentro do nosso coração. Então, você que tem sua Bíblia, eu te convido a abrir comigo aí no livro de Gênesis, capítulo de número 4, que diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Depois deu à luz a Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim tornou-se agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe uma oferta das primeiras crias do seu rebanho e da gordura deles. O Senhor se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Caim ficou muito irado e o seu rosto se transtornou. Então o Senhor lhe disse: Por que você está irado? Por que seu rosto está abatido? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer o bem, o pecado bate à sua porta. Ele deseja conquistá-lo. Quanto a você, deve dominá-lo. Caim disse a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando ele respondeu: Não sei, sou eu por acaso responsável por ele? E o Senhor disse: O que você fez? Escute, o sangue do seu irmão está clamando a mim desde a terra. E Caim saiu da presença do Senhor. É muito forte, essa história, muito forte esse capítulo. Começa com dois irmãos levando ofertas a Deus. E por fora parecia apenas uma questão de oferta. Mas Deus, ele não estava olhando somente para aquilo que estava nas mãos deles. Deus estava olhando para o coração. E Caim fica irado porque Deus não recebeu a sua oferta como ele recebeu a de Abel. E aqui começa uma das maiores advertências desse capítulo. Deus percebeu que Caim ainda não tinha percebido que o pecado estava batendo a porta dele. E Deus diz, o pecado está à sua porta. Observe, Caim não tinha matado Abel ainda, mas Deus já estava tratando o coração dele. Isso nos ensina que Deus não quer apenas tratar o nosso comportamento, Ele quer tratar a raiz. Porque uma raiva alimentada, ela vira ódio. E um ódio alimentado pode virar ressentimento, o ressentimento vira vingança, e aquilo que começou dentro pode terminar destruindo do lado de fora. Quantas coisas começam pequenas dentro de nós e nós alimentamos? Uma comparação, uma mágoa, uma inveja, uma palavra que a gente não conseguiu perdoar, um sentimento de injustiça, e nós vamos ali, nós vamos alimentando, nós vamos remoendo aquilo, até que aquilo que parecia pequeno começa a dominar o nosso coração. Por isso que Deus diz: você deve dominá-lo. Caim teve uma escolha. O sentimento apareceu, mas ele não precisava obedecer ao sentimento. E essa palavra é extremamente atual, é para os nossos dias. Nem tudo o que você sente merece uma atitude. Você pode sentir raiva. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Você não pode se tornar uma pessoa amarga. Você pode sentir inveja, mas decidir não alimentar aquilo. Você pode ser ferido e escolher perdoar. Você pode ser injustiçado, mas não permita que essa injustiça transforme o seu coração, porque o perigo não está apenas no que acontece com a gente. Está no que nós permitimos que aquilo produza dentro de nós. Então Caim faz algo muito sério, Deus pergunta: onde está o seu irmão? E ele responde: sou eu por acaso o responsável por ele? Essa frase revela um coração que já havia perdido a sensibilidade. O outro deixou de ser irmão e passou a ser rival. E quando o coração se distancia de Deus, as pessoas começam a perder valor aos nossos olhos. E talvez seja uma das maiores tragédias do pecado. Ele não destrói apenas relacionamentos, mas ele destrói a nossa capacidade de enxergar o outro com amor. Esse capítulo nos mostra
que Deus vê, né? Como Deus vê tudo. Ele viu Abel, ele viu Caim, ele viu a oferta, ele viu a ira, ele viu o sangue derramado, nada ficou escondido. E isso também é uma esperança para nós. Deus vê aquilo que ninguém vê, ele vê a dor que você não contou, ele vê a injustiça que você sofreu, ele vê a batalha que acontece aí dentro de você, mas ele também vê aquilo que você está permitindo crescer no seu coração. Por isso, antes que o pecado chegue às suas mãos, deixa Deus tratar o seu coração. Não espere que uma grande queda para levar a sério o que Deus está nos alertando, né? Está te alertando. Não espere perder alguém para perceber um valor de um relacionamento. Não espere o coração endurecer para começar a tratá-lo. Caim, ele recebeu um alerta antes da queda. E talvez essa seja a graça de Deus para nós todos os dias. Ele nos confronta antes que aquilo que está dentro de nós destrua aquilo que está ao nosso redor. Amém? Então se atente ao seu coração, se examine, vê quais sentimentos você tem alimentado e tira isso aí de dentro, antes que isso externe. Amém? Vamos orar? Coloca a mão na altura do seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai amado, querido, Senhor, sonda o nosso coração, Pai. Mostra aquilo que nós temos alimentado em silêncio, que às vezes nem nós percebemos e que não vem do Senhor. Não permita que as mágoas transformem em amargura dentro de nós, Pai. Que as comparações se transformem em inveja, que feridas se transformem em ódio, Pai. Nos dê domínio próprio para nós sermos governados por aquilo que a Tua palavra diz e não pelo que nós sentimos. Ensina-nos a perdoar, ensina-nos a amar. E quando o Senhor nos confrontar, nos dê humildade para ouvir e obedecer. Que o nosso coração, Pai, permaneça sempre sensível à Tua voz. E que cada pessoa que está comigo aqui nesse devocional seja alcançada com a graça, com a sensibilidade e com um relacionamento e intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra falou com você, compartilhe esse devocional com alguém que precisa ouvir essa mensagem e guarda no seu coração. O pecado, ele pode até bater a porta, mas ele não precisa entrar. E que Deus nos dê um coração sensível, humilde e disposto a obedecê-lo em todo o tempo. Que Deus te abençoe e te proteja e até o próximo devocional.